Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu vim contar um pouco, né, do meu último vídeo que eu postei aqui no canal. Eu comentei que eu ia voltar e ia explicar tudo o que aconteceu e cá estou eu contando, né? Vim contar o que aconteceu aí durante o treinamento, né? Primeiramente, em 2022 eu fiz o treinamento da brigada, né? E todo ano a gente precisa renovar, né? Fazer a renovação ali do treinamento. E eu não tinha renovado nos últimos anos, né? 2023, 2024. E aí esse ano eu fui renovar ali, né? O meu treinamento. Então aí a gente comunica a empresa, né? A empresa comunica quem tem interesse. E eu falei que eu tinha interesse, né? Porque eu já tinha feito anteriormente. Então eu falei, vou fazer novamente, né? E é muito importante, muito interessante e importante a gente ter conhecimentos, principalmente quando se trata ali de prevenção à nossa vida e à vida de outras pessoas. Então, lá a gente tem treinamento não só para lidar com em casos de incêndios, mas enfim, com primeiros socorros e tudo mais. Então, é um treinamento assim, não é totalmente completo, mas é bastante útil em casos de urgências, né? Enfim, como o que saber fazer em casos de emergência, né? Urgência, enfim. Bom, então o treinamento ele é o dia todo, né? Ele pega ali 8 horas de treinamento. Na parte da manhã é somente a parte teórica e aí na parte da tarde a gente vem com a prática, né? Então, amanhã a gente, né, vê toda a parte ali de fogo e tudo mais. E depois do almoço, né, depois a gente almoça, a gente começa a ter as primeiras aulas de primeiros socorros, em casos de engasgo, em casos de acidente mesmo, enfim. E depois a gente parte para a parte da prática, né, realmente do fogo, do caso de incêndio e etc. Um adendo que o ano que eu fiz, em 2022, a gente não fez a Casa da Fumaça, né? Que é onde eles colocam fogo dentro de uma casa que é toda fechada, enfim. Mas a gente não chega perto do fogo, a gente só sente a fumaça mesmo, basicamente. Lidar com a situação em que um local, né, tem muita fumaça. Então, eu não fiz essa parte quando eu fiz na primeira vez, né? Eu só fiz realmente apagar o incêndio. Eles colocaram lá fogo em um determinado local e a gente foi lá com a mangueira e apagamos o fogo. Então, não tive contato, assim, sabe, direto com o fogo. Tive contato, sim, mas não ao ponto de causar algum dano em mim, né? Enfim. A luz piscou aqui. Mas esse ano foi diferente. Esse ano a gente teve aí a participação da Casa da Fumaça, a famosa Casa de Fumaça. E eu vim contar aqui minha experiência, né? Como eu falei, durante a manhã essa hora a aula prática. Durante a tarde a gente começa com o treinamento de primeiros socorros. E aí a gente sai carregando a pessoa, né? Depois que fez todo o preparatório ali de imobilização e tudo mais, a gente vai levando, faz um tipo percursinho que eu mostrei lá no vlog. E aí depois a gente vai para a parte da montagem da mangueira, né? Que é bem simples, mas tem algumas coisas bem pesadas ali. Então a gente foi dividido as tarefas e a gente saiu ali para montar a parte da mangueira e depois a gente vai, né, ver como é que funciona para apagar fogo e tudo mais, em questões de se movimentar com a mangueira, então é bem interessante. E aí, por último, por último não, porque por último a gente tem a parte dos extintores. É assim que fala? Extintores ou extintores, enfim. Eu não lembro agora, mas enfim. E aí, né, foi dividido uma equipe em dois, eram 14 pessoas fazendo um treinamento, então a equipe foi dividida em 7. E como é que funciona? A casa realmente ela é toda fechada, ela não tem assim uma frechinha de luz. Quando a gente entra lá dentro é trancado tudo, né? Fecha tudo. E aí a gente vai ter que se movimentar no meio do escuro e pra piorar com a situação no meio da fumaça, né? E aí
a gente precisava ir ou agachado, ou ajoelhado, ou se rastejando, enfim, como você preferir. A gente entra na parte... quando a gente vai entrar, a gente tem ali a mangueira, que a gente vai seguindo essa mangueira, né, com a mão ali no chão. Então, a gente vai meio que se orientando pela mangueira para sair do local, porque é meio um labirinto ali. E aí, gente, aí é que pega, aí é que pegou, assim, pra mim. Eu sempre imaginei que eu tinha um problema respiratório e tudo mais, eu sempre tive essa impressão. E eu tenho desvio de septo, não sei se isso colabora também para questões de sentir cansaço e tudo mais, e crises alérgicas, enfim. Então, eu tive a certeza depois disso, né? Enfim, depois desse episódio. Então a gente, né, eu não fui na primeira turma, então a primeira turma entrou. Gente, eu acho que não passaram nem 2 minutos lá dentro da casa. Se foram 3, assim, foi muito, sabe? Então, assim, é bem rápido. Mas quando você tá lá dentro, parece uma eternidade, assim, parece que, sabe, não vai sair dali nunca. A sensação que a gente tem é essa, que a gente não vai conseguir sair. Um detalhe. Quando tem uma concentração muito alta de fumaça, né, e no caso de incêndio, a boa parte da fumaça que causa asfixia nas pessoas, né, e acabam morrendo por causa disso, fica na parte de cima, né? Então, a orientação quando a gente entrou é que a gente não se levantasse em nenhum momento e realmente fosse na parte ali se rastejando, de 4, enfim, porque a parte você vai sentir fumaça, obviamente, mas a concentração de fumaça é bem menor. Então, só um detalhe, tá? Então a gente entrou, né? Eu fui a segunda turma a entrar. Eu fui entrando. Quando chegou assim, a gente tava com um pano protegendo o rosto, o pano tava molhado. Então a gente me amarra aqui um pano e tal. Só que o meu pano, assim que eu entrei, acho que quando todo mundo entrou, eles fecharam a porta. Nesse momento, o meu pano caiu. O que começou a dificultar mais ainda a minha respiração. Porque quando você tá com pano, você ainda consegue respirar, você não consegue respirar realmente aquele pozinho, sabe, da fumaça. Então a gente respira, óbvio, fumaça, mas não é tanto como no caso, né, você tá sem o pano, sem uma proteção, enfim. E aí, logo no início, meu pano caiu e eu não consegui colocar. Por quê? Eu estava segurando a mangueira e eu estava segurando o pé de uma menina na minha frente. Então, assim, eu fico meio realmente de me perder, enfim. Então, a menina, segura meu pé. Eu falei, beleza. Segurei o pé dela e saí. Eu fui andando. Só que, gente, como meu pano caiu, quando chegou, acho que na metade, eu acho, a fumaça começou a queimar, sabe? Ela começou a descer, queimando, e começou a me dar falta de ar. Então eu respirava e parecia que eu tava começando a ficar com falta de ar. E aí uma das instruções, né, que o instrutor passou pra gente, uma das coisas que o instrutor passou pra gente é que qualquer situação, vai sentir que vai desmaiar, ou qualquer outra situação, enfim, era pra gente dar o grito, sabe? Dar um grito que ele ia até a gente, ou dependendo da situação, né, a gente, enfim, ele socorreria e tal. E aí quando a gente chegou na metade, mais ou menos, realmente eu não tava mais aguentando. Teve uma hora que eu meio que queria dar uma tontura, assim. E eu dei o grito, eu falei, tô passando mal! E dei o grito porque realmente eu não tava mais aguentando a fumaça. E aí nesse momento o instrutor começou a falar mais rápido, depressa. E aí a gente começou a ir mais rápido. E aí eu vi uma luz. Acho que nesse momento, quando eu vi uma luz, me bateu um desespero maior de querer sair. Aí eu lembro que eu me levantei. E aí o instrutor bateu assim no meu ombro e abaixa, abaixa. E quando eu saí, gente, quando eu consegui sair, a sensação
que quando eu vi, porque a gente não sai pela porta em pé, a gente sai por uma portinha, uma frechinha, que eu até mostrei lá no outro vídeo, né? A gente sai se rastejando mesmo. Eu achei que eu não ia aguentar, eu achei que eu ia desmaiar ali naquele momento. Então eu consegui, obviamente, sair, né? E aí, gente, é uma sensação horrível, sério. A sensação é que a garganta estava fechando. Por quê? Eu comecei a respirar pelo nariz, aí o nariz começou eu comecei a ficar com falta de ar. Aí eu comecei a respirar pela boca, aí o que foi pior, piorou mais ainda a situação. Então, eu saí com isso aqui, meu gente, queimando, queimando, queimando. E a sensação é que isso aqui tava fechando, sabe? Que a garganta tava fechando mesmo. Então, essa foi minha experiência com a fumaça, né? Com a Casa da Fumaça. É óbvio que a gente não tinha uma máscara com oxigênio nem nada do tipo. A intenção realmente é você vivenciar aquele momento de fumaça, enfim. Então, não tinha você não tava com oxigênio ali dentro, né? Como os bombeiros normalmente eles entram com oxigênio e tudo mais. Mas, óbvio, tinha, né? Os instrutores são pessoas preparadas e tudo mais. Mas, assim, a sensação que deu na hora era uma sensação que a garganta realmente tava fechando. E aí eu me deitei na grama, assim, e eu não tava conseguindo respirar, assim, eu puxava o ar e parecia que não vinha, e a cabeça começou a doer, e começou a ver tudo rodar. E não cheguei a desmaiar, acredito eu, não cheguei a desmaiar, mas foi bem tenso. Então, essa foi a minha experiência na Casa da Fumaça. Inclusive, a gente levantou um questionamento, né? Quando a gente saiu, a gente até levantou um questionamento sobre o pessoal da Boate Kids, né? Que morreu ali asfixiado por causa da fumaça. E, gente, realmente, assim, é desesperador, sabe? Você tentar puxar o ar e, tipo, o ar vir queimando. É uma sensação, assim, que... Nossa, horrível. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, eu tô sentindo um cheiro de fumaça muito forte ainda. E aí eu fui pegar um cotonete e fui limpar meu nariz. Gente, o meu nariz saiu preto. Preto daquelas fuligem que fala, eu acho, da fumaça, né? Então imagina, pessoa... inclusive meu nariz e a minha garganta continuam ardendo ainda por um bom tempo. Até no outro dia ainda senti a garganta um pouco ardendo assim. Então imagina, né? Foi uma sensação assim horrível. Vale a experiência, acredito que vale. Mas eu acho que um ponto também que me pegou, eu tava muito nervosa para entrar, muito. Então eu acho que juntou uma coisa com a outra, talvez aquela escuridão bateu um desespero, sabe? Um desesperinho. Porque imagina, gente, sério, você não enxerga assim nada, 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 nada. É totalmente sem uma frechinha de luz. Então, acho que juntou esse desespero de não conseguir enxergar para onde você tá indo e com a fumaça aí pronto. Mas é exatamente isso que muitas vítimas acabam passando, né? Realmente o desespero de você não ver quando é durante a noite, não enxergar, e aquela fumaça você respirando, é desesperador. E o que a gente no desespero, a nossa intenção ela é realmente levantar. Então, o que acaba piorando mais ainda, né? Enfim. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu fui para um treinamento da Brigada de Incêndio. Espero nunca passar por essa experiência na vida real mesmo, assim, do Vale Tudo, mas os ensinamentos vão ficar pelo resto da vida, né? Então é isso, meus amores. Essa foi minha experiência aí como brigada de incêndio, né, no treinamento. Foi um pouco desesperador, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Óbvio que o meu percurso foi muito mais rápido do que da outra equipe, porque como eu falei, eu tava passando mal. A galera até comentou, porque o deles foi mais rápido do que o da gente, né? Mas é porque no meu caso eu passei mal, eles pediram pra acelerar ali os passos. Então é isso, foi isso que aconteceu. Eu quase não morri, mas quase desmaiei no meio do treinamento. Mas
apesar de tudo, assim, a experiência é muito, 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 assim, vale pra vida, sabe? Coisas que o que você fazer em casos de engasgo, o que você fazer em casos em que você vê uma vítima no chão, o que é que você pode, o que você não pode fazer, caso alguma coisa pegue fogo, como é que você pode agir, se você pode jogar água, se você não pode. Então, assim, é muito, 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 muito importante e vai servir aí ensinamento pelo resto da vida. Então é isso. Se isso tem na sua empresa, né, se na sua escola, enfim, eu acho que é interessante viver essa experiência. Serve, né, como eu falei, vai servir pro resto da sua vida os ensinamentos, né? Coisas que a gente não aprende na escola e nem em outros lugares, então é isso. Comente aqui se você já passou por alguma experiência parecida, ou qualquer outra experiência. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, vi outro vídeo aí para outras pessoas. Lá tem muitas informações interessantes também, que podem te ajudar aí no dia a dia também. Então é isso. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!